Pessoal, nossa aula de hoje é voltada para a questão da sintaxe da língua portuguesa. Nós vamos falar de sujeito e predicado. O que significa, o que implica dizer sintaxe da língua portuguesa? Se eu estou falando de língua portuguesa, o que é importante ressaltar é que eu preciso conhecer as estruturas a qual essa língua me permite pensar, né? Ela então se estrutura na morfologia, ela se estrutura na sintaxe, ela se estrutura na semântica, aqui para alunos do ensino fundamental e médio. Se eu fosse para outro viés, eu teria também a pragmática, a lexicologia, que não é assuntos pertinentes aqui para a aula, ok? Mas o que eu preciso pensar? Morfologia. O que me diz essa língua quando eu falo morfologia? Preciso pensar nas 10 classes gramaticais, né? E essas classes gramaticais, elas são voltadas para quê? Ela se divide em sujeitos de variação e invariação. O que significa variação e invariação? Variação significa variar em gênero masculino e feminino, número singular e plural, e o grau aumentativo, diminutivo e de igualdade, né? Mas quem que faz isso dentro dessa categoria? Quem comanda todo mundo aqui é o substantivo. O que é mesmo um substantivo? Substantivo é tudo aquilo que designa o ser, né? E o substantivo, ele se relaciona com quem? Ele se relaciona com o artigo, que faz parte da relação de variação. Artigo é o quê? Aquele que define o meu substantivo, sendo ele definido ou indefinido. Também tem o outro, o adjetivo. O que é um adjetivo? Ele também faz parte da composição da variação. O adjetivo, ele trabalha com a questão de qualidade, ele dá qualidade ao substantivo. Outro também importante aqui é o numeral. O numeral faz o quê? O numeral trabalha com 4 classificações. Numeral são cardinais, ordinais, multiplicativo e fracionais. Também tem o último e também muito polêmico, o pronome, né? O pronome faz o quê? Ele substitui o nome. E aí nós temos vários deles lá. Os do caso reto, caso oblíquo, demonstrativo, possessivo, indefinidos, interrogativos e assim sucessivamente. Eles fazem parte então da questão da variação. Eles variam em gênero, número e grau. Os invariáveis, quem comanda essa galerinha aqui é o verbo. O que é mesmo verbo? O que é mesmo verbo? O verbo é um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza. Não é isso? A gente vai sempre responder dentro desse lugar. Mas o verbo faz o quê? Ele é invariável, né? Ele varia em gênero, ele varia em número, mas ele não varia em grau, né? A gente pode pensar nessas composituras. Então, a invariação são aquelas classificações, categorias que fazem parte apenas de uma variação ou duas, nunca de 3, ok? Dentro disso, nós temos quem que concorda com o verbo. Vamos pensar na preposição. A preposição, diferente de outra categoria que funciona como invariação, que é a conjunção. Qual que é a diferença de uma preposição para uma conjunção? Uma preposição, ela define o verbo. Uma conjunção, ela acompanha o verbo. Olha só, conjunção, ela trabalha como conectivo. Ela liga uma oração a outra, né? Ela complementa essa oração, sendo ela principal ou subordinada, se a gente for pensar nas orações coordenadas e nas orações subordinadas. Então, a preposição, ela é seguida de verbo. Quem gosta, gosta de, por exemplo. Então, exige um complemento. Então, a preposição trabalha nessa ordem de complementação. E a conjunção trabalha como elemento de ligação. Maria e João, então, é o elemento que liga um sujeito ao outro, né? Quem mais faz parte da categoria de invariação? Os advérbios. O que é mesmo um advérbio? Advérbio é tudo aquilo que modifica o verbo, modifica o próprio advérbio e também modifica o adjetivo que faz parte lá da variação. Cuidado com ele é bem complexo. Ok, aqui nós apresentamos 9 categorias. Falta uma, professora. Por que ela não entra na variação e na invariação? Porque ela não faz parte de nenhuma delas, mas ela faz parte da morfologia. Ela é a interjeição.
Por exemplo, por que não entra? Porque a interjeição trabalha com a questão dos sentimentos. Se eu digo ai, tem como eu classificar em gênero? Não. Em número? Também não. E em grau, muito menos. Ok? Dito isso, a gente pode pensar que nós aprendemos a categoria de morfologia. Agora a gente começa a pensar na categoria da sintaxe. Por que é sintaxe? Olhem lá, na morfologia eu trabalho unicamente a forma. É isso que eu vi aqui, eu trabalho a unidade deles. Na sintaxe eu vou trabalhar a estrutura. Por isso que é importante pensar. Olhem lá. Quando eu falo assim para vocês, Maria caiu. Morfologicamente, como que eu classifico? Maria, eu tenho um substantivo próprio, não é isso? Porque é nome de pessoa. Saiu, caiu, eu tenho um verbo e eu classifico esse verbo como o verbo do modo indicativo, né? Caiu, ou seja, eu trabalho com essa classificação dentro da morfologia. Agora, se eu fosse fazer essa explicação sintaticamente, analisando sintaticamente, eu trago essa estrutura na diferença agora. Eu tenho não mais um substantivo e um verbo, eu tenho um sujeito e um predicado. E aí sim, essa é a nossa aula de hoje. Então aqui eu tenho um sujeito e um predicado. O que é um sujeito? Dentro da sintaxe, trabalhando a estrutura. Eu vou olhar para o meu predicado, eu vou olhar para a questão do meu sujeito. O que é mesmo um sujeito? É aquele que produz a ação ou sofre ação dentro da oração, dentro da frase. Ok, uma coisa importante. O que é mesmo uma oração? O que é mesmo uma frase? É preciso entender também isso. Quando eu trabalho com a questão oracional, eu preciso pensar que ela é obrigatoriamente constituída por verbos, não é isso? E na frase eu não tenho essa classificação, ok? Olhem lá. E o predicado, então, ele é denominado como todo dado, toda informação, toda característica dada para esse sujeito que sofre ou faz a ação dentro da frase, ok? Eu vou projetar umas imagens para que fique melhor a explicação.